Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar organizado pela ARS Norte, dedicado ao tema Sala de Consumo Protegido aqui na cidade do Porto, a melhor sala de consumo vigiado. Nós temos entre nós um conjunto de pessoas que nos darão a conhecer cabalmente o projeto, a sua filosofia, o seu enquadramento no contexto das respostas integradas que caracterizam o modelo português, a perspectiva da autarquia, o interesse que existe, sob o ponto de vista da saúde pública, no consumo ascético e aquilo que significa, sob o ponto de vista da inserção social, também este tipo de respostas no eixo da redução de riscos e minimização de danos. Eu começaria por passar a palavra aqui ao Dr. Carlos Nunes, Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, a quem desde já agradeço também o empenho neste projeto e o empenho que teve também na criação das condições para que pudéssemos hoje, em conjunto com os demais interlocutores aqui presentes, levar a cabo esta iniciativa. Dr. Carlos Nunes, quer fazer o favor? Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de começar por cumprimentar os presentes, as entidades parceiras da ARS Norte neste projeto, a começar pelo Sr. Diretor-Geral do SICAD, o Dr. Fernando Paulo, vereador da Câmara do Porto, e o Instituto de Segurança Social, aqui representado pela Dra. Esmeralda Morgado, e as restantes equipas internas da ARS Norte. Já vão cerca de 3 anos desde que a ARS Norte começou a trabalhar neste processo, e sabemos que a Câmara Municipal do Porto também o fez em momento distinto do nosso, mas também com preocupação e diligência, pelo menos, iguais ou maiores do que a nossa. Foi um longo e difícil caminho, mas que nunca conheceu de qualquer dos intervenientes uma vontade que não fosse a de pretender que o mesmo viesse a sua concretização. Este é um projeto importante para a saúde, importante para a cidade e para o conceito de sociedade em que no futuro, que já é amanhã, queremos viver. É um protocolo firmado para 3 anos, período durante o qual confiamos que esta experiência piloto provará o conceito e a resposta se consolidará. Este projeto, é preciso que se diga, antes de mais, não uma solução milagrosa para o problema das dependências, é uma resposta necessária no âmbito das dependências que responde a uma necessidade de redução de riscos e minimização de danos e de saúde pública. É uma resposta arrojada, preferia dizer, estratégica para a saúde. Neste âmbito, muito se faz e se deve fazer antes deste tipo de respostas, e nós fazemos tal como preconizado no modelo de respostas integradas. Com efeito, temos programas de prevenção nas escolas, temos consultas dedicadas e populacionais, a que seguem consultas de tratamento e acompanhamento, assim como respostas de desintoxicação em internamento ou acompanhamento em ambulatório. Temos também programas de reinserção para que os doentes com dependências possam retomar a sua autonomia cívica plena. Mas, infelizmente, temos situações em que os doentes não conseguem recuperar a sua autonomia face à adição. E, nesse contexto, temos de reduzir o risco, minimizar o dano para o indivíduo e para a sociedade. Neste contexto, fazem sentido respostas como a troca de seringas, a substituição opiácea ou o consumo protegido. Estas ganham sentido numa sociedade em que queremos proteger a saúde da comunidade e a dignidade da vida humana. Por isso é tão importante este tipo de resposta para garantir o consumo ascético e digno, a bem da comunidade e do estado civilizacional em que nos encontramos. A cidade que somos todos nós necessita desta resposta. É isso mesmo que esta resposta nos trará. Podemos exigir que o consumo não seja feito a céu aberto, que os despojos não sejam deixados ao ar livre e fomentar o contacto nestes doentes com o sistema de saúde, de modo a que possamos trazê-los, ou pelo menos tentar trazê-los de novo, a uma vida com autonomia na sua vontade. Este webinar tem justamente como objetivo passar uma mensagem de esclarecimento aos técnicos, aos destinatários, ao terceiro setor, a quem caberá a gestão do equipamento nos termos do concurso lançado, e a quem se queira esclarecer sobre este tipo de respostas. A todos agradeço a presença, o trabalho realizado e o envolvimento no projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Nunes, pela sua intervenção, pelos agradecimentos e pelas palavras de incentivo. Para percebermos um pouco o sentido que faz este tipo de resposta no contexto e no enquadramento do modelo português de respostas integradas, ninguém melhor que o Dr. João Galão, que tem integrado a Comissão de Acompanhamento e Implementação da Sala de Consumo Protegido, que celebrou com a RS Norte, em nome do CICAD, o protocolo que permite ver nascer este projeto. Ninguém melhor do que ele para nos explicar e para nos falar um pouco do conceito e da forma como vê o próprio projeto. Dr. Galão, quer fazer o favor? Muito obrigado, Dr. Ponciano. Muito boa tarde a todos. Eu, naturalmente, quero começar por cumprimentar os parceiros, aqui representados pelo Dr. Carlos Nunes, pelo Dr. Fernando Paulo, também pelo Dr. Ponciano, a Dra. Cárcel e a enfermeira Maria José, e também pela Dra. Esmeralda Morgado. Enfim, não tenho a noção se temos muita gente a assistir em direto, mas uma vez que este webinar poderá ser visualizado a posteriori, talvez possam surgir aqui esclarecimentos para enfim, em torno de uma resposta que foi durante muito tempo objeto de alguma desconfiança por parte dos parceiros, quando, de uma forma muito clara, o Dr. Carlos Nunes também já enunciou os princípios que sustentam a instalação de respostas deste tipo. De facto, o tal modelo português de que penso que todos legitimamente nos orgulhamos, é um modelo que começa por ser um modelo equilibrado entre a questão da redução da oferta e a redução da procura. Só assim faz sentido, mas que assentou em Portugal em dois princípios fundadores da nossa estratégia, da primeira Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, de 99, que são os princípios do humanismo e o princípio do pragmatismo. Do humanismo assenta, naturalmente, no respeito pelo ser humano em todas as suas circunstâncias. Assenta no nunca desistir das pessoas. E o pragmatismo assenta, de uma forma muito prosaica, no princípio de que em tempo de guerra não se limpam armas. Ou seja, há respostas, há utensílios que são passíveis de ser utilizados quando as condições, quando as circunstâncias assim o exigem. Na sequência da aprovação da tal estratégia de 99, pouco depois, em 2001, foi aprovado o diploma que regulamenta as respostas na área da redução de riscos e minimização de danos. E que, de acordo com o tal modelo português, assentam também no pressuposto de que, mesmo quando as pessoas não conseguem, não têm condições, não estão no momento de parar os seus consumos, ainda assim são merecedoras do investimento por parte do Estado, no sentido de melhorarem as suas condições de vida e a sua esperança de vida. Ora, o tal diploma da redução de danos consagra como uma das medidas, uma das respostas possíveis, estes espaços de consumo assistido. Eu permito-me recordar, porque estive presente nessas negociações, já lá vão uns anitos, vão lá 20 anos, de facto, na construção desse diploma. E enquanto, em relação a outras respostas, havia já um consenso alargado, e mesmo do ponto de vista político, elas não levantaram grandes questões. Estou a falar dos programas de troca de seringas, estou a falar dos programas de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, das equipas de rua, do trabalho de outreach, dos centros de abrigo, dos centros de acolhimento. Em relação a tudo isso, as coisas foram muito pacíficas e não suscitaram, de facto, grandes discussões. Já quanto a este tipo de resposta, os espaços de consumo vigiado, as negociações, diria, a nível político, foram um pouco mais complicadas e conduziram a uma solução que a mim particularmente me agrada, que é de exigir um consenso entre as autoridades autárquicas
e o poder central. E foi isso que durante algum tempo, durante demasiado tempo talvez, não foi possível obter, sobretudo nas grandes cidades, Lisboa, Porto, que, como sabemos, são a sede dos grandes problemas, sobretudo os grandes problemas de vulnerabilidade, os grandes problemas de exclusão, e aí há muito tempo que faziam sentido as salas os espaços de consumo vigiado. Contudo, não foi possível, 2001, 2002, 2003, nos anos de pico da epidemia que então vivíamos relacionada com o consumo de heroína, não foi possível avançar com este tipo de respostas. Andámos, diria, desencontrados o tal poder autárquico e o poder central. Até que finalmente, uns anos depois, por volta de 2007, 2008, houve finalmente um sinal de acordo entre a autarquia, no caso da autarquia de Lisboa e o então IDT, no sentido de podermos avançar com a instalação de um espaço deste tipo. Contudo, e isto aqui remete-nos para a importância do local e para a importância dos diagnósticos. Quando finalmente eu, que na altura, como sabem, era presidente do IDT, tive um sinal por parte da Câmara Municipal de Lisboa de que haveria abertura para um espaço, e importa dizer que vivíamos então com uma autarquia governada pelo PSD, nem sequer havia uma consonância partidária com o Governo Central. Mas houve um sinal de abertura para a instalação de um espaço deste tipo e consultando os colegas do terreno, consultando os colegas da primeira linha do atendimento a toxicodependentes, as organizações de base comunitária que privavam mais diretamente com estas franjas mais vulneráveis, aquilo que nos foi dito foi: não avancem neste momento, porque a evolução dos consumos por via injetável tem tido uma queda de tal forma dramática que abrir agora um espaço de consumo vigiado é um sinal errado que estamos a passar à sociedade. Devo dizer que nós, IDT, e eu em particular, me vi confrontado com a necessidade de dizer: oi, afinal, calma aí, porque as pessoas da primeira linha dizem-nos que não é o momento para avançarmos com uma resposta deste género. Tínhamos conseguido lá chegar às tais margens mais vulneráveis através de outros instrumentos, através das equipas de rua, através dos centros de abrigo, dos centros de acolhimento, etc. Contudo, pouco depois sobrevêm as crises. Nós estamos muito habituados a viver em crise e veio a primeira crise da dívida soberana, com o aumento das vulnerabilidades, com o aumento do desemprego, com mais e mais pessoas a viverem com dificuldades e um aumento muito significativo que assistimos nesses anos dos consumos por via injetável, sobretudo à custa de recaídas de antigos consumidores de líquido. E volta a colocar-se em cima da mesa. Afinal, a evolução já não está no mesmo sentido, afinal as coisas estão novamente, as campainhas a tocar naquilo que diz respeito ao volume da população potencialmente utilizadora de um espaço deste tipo. E as coisas começaram a ser discutidas a partir daí. É um processo moroso de construção, de busca de consensos, de busca de soluções, mas o princípio fundamental é que é uma resposta de base local, assente no diagnóstico feito num determinado território, e por isso eu gostava de agradecer aqui muito, enfatizando muito sincera e veementemente este agradecimento, o trabalho que a ARS do Norte fez ao nível do diagnóstico no Grande Porto, digamos assim, e que evidenciou a necessidade, a imprescindibilidade de juntarmos a outras respostas já existentes uma resposta deste tipo. Há uma população potencial de utilizadores, de beneficiários desta resposta, não só no imediato, diminuindo
as infecções, diminuindo as mortes por overdose, tudo isso são aqueles efeitos imediatos que conhecemos, mas também proporcionando-nos uma forma de nos reaproximarmos de uma população, em alguns casos, descrente e desconfiada dos nossos serviços, e que, neste momento, não estamos a conseguir tocar por outras vias. Portanto, é fundamental este instrumento para que consigamos, de facto, voltar a ser eficazes numa margem que esperamos cada vez mais reduzida, cada vez mais circunscrita, mas que existe, constituída por pessoas de idade mais avançada, por pessoas menos crentes nas respostas de saúde, e que por esta via eu espero que possamos conquistar. Portanto, penso que isto é o grande objetivo, é aquilo que pretendemos, é aproximar-nos, ganhar a confiança destas pessoas e fazer deste espaço de consumo vigiado também uma plataforma de derivação para outras respostas de saúde, para outras respostas sociais, e assim podermos ser mais eficazes, como dizia o Dr. Carlos Nunes, em mudar o seu estilo de vida, ou ajudá-los a mudar o seu estilo de vida, no sentido de uma vida plenamente integrada na sociedade, sempre possível, sempre que isso seja possível, mas pelo menos, quando isso não é plenamente alcançável, pelo menos uma vida com dignidade e uma vida com respeito pelos direitos de que todos nós, seres humanos, somos merecedores. Portanto, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de grande apreço por este trabalho e, naturalmente, não posso deixar de dirigir aqui uma palavra também de enorme apreço e agradecimento à Câmara Municipal do Porto. E, em particular, ao Sr. Vereador Fernando Paulo, que foi cara, embora eu tenha estado numa reunião com o Sr. Presidente e tenha podido testemunhar também o empenho que ele próprio tinha na consecução deste objetivo, mas depois o operacional e a pessoa que foi derrubando um a um todos os pequenos obstáculos que se foram colocando, foi o Dr. Fernando Paulo, que foi, de facto, de uma eficácia e de uma resiliência, palavra muito em moda hoje em dia, que eu gostaria aqui de enfatizar. Não temos connosco, infelizmente, a professora Raquel Duarte, que de alguma forma esteve no arranque também destas negociações e deste trabalho. Penso que lhe é devida também aqui uma palavra de apreço, tal como o nosso secretário de Estado Adjunto da Saúde se empenhou também pessoalmente na busca de soluções que nos conduziram a este momento em que estamos aqui. Por último, a doutora Esmeralda Morgado, Segurança Social é um parceiro fundamental. Saúde e Segurança Social têm que andar de mãos dadas ao trabalhar com estas populações. Portanto, são um parceiro também muito bem-vindo e quero agradecer na sua pessoa também todo o empenho que colocaram em associar-se à construção e à instalação desta resposta. E depois as operacionais, a doutora Casting, a doutora Maria José Santos, obrigado também por todo o trabalho que têm desenvolvido pelo desbastar de pequenas ou grandes questões práticas que se vão colocando. É um processo em construção. Como sabem, o CICAD está disponível e desejoso de vir a receber o relatório de avaliação deste processo que agora se inicia, com base numa avaliação que presumimos e adiantamos que será seguramente positiva, porque vai ter impactos positivos seguramente para toda a cidade e para toda esta população. Teremos todo o gosto em incluir nas nossas formas de financiamento, de suporte, estes projetos de redução de risco e minimização de danos, que é, como sabem, ancorado no PORI, é a única forma que temos de o fazer. Portanto, é muito bem-vinda também esta fase prévia em que a Câmara Municipal disponibilizou os meios indispensáveis para que isto pudesse arrancar, mas o CICAD cá estará depois para assegurar a continuidade deste projeto.
E acho que já falei demais, fico-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção e, naturalmente, disponível depois para as questões que existirem. Obrigado, Dr. Ponciano. Obrigado, João Golão, muito obrigado pela sua intervenção, pelas suas palavras. Eu aproveitava justamente as últimas palavras para dizer que quem queira colocar alguma questão aqui no chat esteja à vontade, que nós depois endereçaremos aqui aos nossos convidados. E eu ia passar agora a palavra aqui ao Dr. Fernando Paulo e ia-lhe pedir, como resulta da lei, esta é uma iniciativa que pode ter o seu início, ou o seu nascimento na comunidade civil, nas instituições do terceiro setor, ou até nas autarquias. E a autarquia do Porto, desde cedo, começou a estudar o problema, quando sinalizado para o efeito. Aliás, a percepção que nós tivemos desta necessidade decorreu quase em paralelo por processos autónomos, e a verdade é que a própria autarquia encomendou os seus estudos junto do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e desde cedo quis debater de uma forma muito ampla e profunda o problema e até o momento em que se concluiu pela necessidade desta resposta. Dr. Fernando Paulo, eu naturalmente não estou à espera que tecnicamente nos diga qual é o sentido que isto faz em termos de saúde, mas sob o ponto de vista das políticas públicas camarárias, da paz na comunidade, da organização dos meios naquela zona, o que é que nos pode dizer sobre as motivações da Câmara Municipal no projeto, já que o seu empenho nós próprios testemunhamos durante o caminho que percorremos até agora? Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Começo também por cumprimentar formalmente o Sr. Dr. Carlos Nunes, Presidente da ARS Norte, e nele também o Dr. Ponciano Oliveira, que tem acompanhado mais perto e que integra a comissão connosco também, Dr. da ARS Norte. Um cumprimento também muito especial ao Dr. João Galão, Diretor-Geral do CICAD, também à Dra. Esmeralda Morgado, que representa aqui o Centro Distrital da Segurança Social, e naturalmente também à Dra. Kirsten e à Dra. Maria José Santos, e também à equipa da Coesão Social, que me tem acompanhado neste processo, e a todas as pessoas que têm acompanhado. Eu julgo que é importante, se me permitem, 2 ou 3 notas prévias, isto para dizer que acho que nós vamos nos saudando mutuamente, mas acho que, apesar de tudo, vamos ter razões para celebrar quando começar a operar a sala amovível, que esperemos que já esteja mais longe disto, porque será uma realidade dentro de poucos meses ou de poucas semanas. Mas é justo aqui dizer que, efetivamente, este tem sido um processo intenso, que tem implicado muitas instituições e que tem sido importante. Porque se numa primeira fase, efetivamente, como aqui já foi dito, não houve os consensos necessários, julgo que a partir do momento que nós conseguimos celebrar o protocolo e juntar as 4 instituições, a Câmara, a ARS, o CICAD e a Segurança Social, e a celebração do protocolo depois culminou com a criação de uma comissão de implementação, acompanhamento e avaliação que une precisamente junto às 4 instituições, e que celebramos o protocolo mais ou menos há um ano. Julgo que o trabalho foi de facto intenso, foi muito sistemático, com reuniões quinzenais, mas entre as reuniões também com trabalho para todos, e eu tenho que aqui deixar uma palavra também de agradecimento e de reconhecimento pelo empenho, pela capacidade que nós tivemos de cada um colocar as competências que tem, o saber que tem, a experiência que tem, o aporte de cada uma das instituições, mas sobretudo também que conseguiram fazer deste grupo um grupo de trabalho, e todas as decisões que nós tomamos foram por unanimidade e, portanto, nem sempre alcançamos no primeiro momento, naturalmente, a unanimidade, mas foi possível, sempre que havia qualquer situação em que uma das instituições nos sentia confortável, nós aprofundávamos o debate e cada uma foi trazendo para o grupo, efetivamente, aquilo que era a sua reflexão, o seu pensamento, e foi possível, de facto, culminar com o aviso que se lançou e que está neste momento a decorrer, o concurso para selecionar a entidade que vai operar a sala de consumo vigiado. E, portanto, eu quero aqui agradecer, acho que todos nós tivemos um papel e uma função muito importante neste processo,
e, portanto, eu também quero agradecer às entidades o empenho ao mais alto nível, do ponto de vista político, mas depois técnico, que colocaram neste processo. Também queria aqui lembrar, naturalmente, porque é justo, quer a professora Raquel Duarte, enquanto Secretária de Estado da Saúde, e com quem tivemos uma primeira reunião na própria ARS, e depois mais tarde também, quer com a atual Senhora Ministra da Saúde, quer depois com o Sr. Secretário de Estado António Salles, que foram também naturalmente importantes naquilo que foi o olhar que tinham para esta resposta e também na criação de condições para que se criassem as convergências necessárias. Por outro lado, também dizer o seguinte, isto quando nós chegamos a este nível parece que é fácil, isto parece que é quase história, não é? Nós achamos que esta resposta, que se calhar há 3 ou 4 ou 5 anos ainda não era bem vista e que a própria Câmara não tinha o consenso e se calhar até na própria comunidade. E quando submetemos no passado dia 12 de julho, a reunião do Executivo, o programa de concurso e o aviso, de facto nós, em 13 membros do Executivo, conseguimos o consenso, que foi votado por 12, apenas com uma abstenção, e a abstenção que tivemos não foi por discordância técnica sobre a resposta, mas foi mais sobre o modelo de financiamento. E, portanto, podemos dizer que, efetivamente, este foi um processo que se deve a muitas das instituições e, naturalmente, também ao papel da saúde, que conseguiu, no seu devido tempo, também esclarecer e explicar que esta é uma resposta, antes de mais, uma resposta de saúde. A toxicodependência é uma doença e as salas de consumo protegido, de facto, estão previstas na lei. Muitas das respostas que a lei preconiza desde 2001 foram sendo implementadas e, por razões diversas, as salas de consumo protegido só mais tardiamente é que vieram a ser implementadas, como ela em Lisboa e agora no Porto. E, portanto, para dizer que, efetivamente, acho que sempre que nós acreditamos numa resposta e que sempre que trabalhamos nela, sempre que conseguimos criar as pontes necessárias e juntar à mesma mesa as instituições que têm papéis e funções diferentes, é possível, de facto, fazer caminho e é possível conseguirmos chegar a bom porto. E, portanto, para a Câmara Municipal do Porto, é muito importante a criação das salas de consumo protegido no âmbito da estratégia de redução de riscos e minimização de danos, que deve, efetivamente, envolver os diferentes parceiros, públicos e privados, e que deve resultar daquilo que é também os estudos e o diagnóstico feito. E mesmo aí houve convergência naquilo que foi o momento e a oportunidade. Como aqui também já foi dito, efetivamente, na altura, com o bairro do Aleixo, com o problema de saúde pública que havia, nomeadamente tuberculose multiresistente, o consumo a céu aberto, a própria ARS tomou a iniciativa de envolver vários parceiros, várias instituições e criar um grupo de trabalho, assim como a Câmara também encomendou em 2017 um estudo ao ESPUC, que nos deu, coordenado pelo professor Henrique Barros, e que nos deu também o diagnóstico e a evidência relativamente ao fenómeno de consumo de substâncias ilícitas na cidade e com toda a problemática biopsicossocial associada. A própria Assembleia Municipal também criou um grupo de trabalho que, durante mais de 2 anos, fez audições, ouviu várias instituições, a academia, também a própria ARS, eu próprio também ouvi vários testemunhos, no sentido de, quer com o relatório feito, quer com as audições que fez e o trabalho também no campo, também lhe permitiu, efetivamente, chegar a produzir um relatório e também propor na Assembleia Municipal também recomendações sobre a criação das salas de consumo vigiado. Por outro lado, também não queria deixar de desconsiderar a reorganização e o trabalho da rede social. Hoje o Porto, ainda estamos longe de ser perfeitos, mas julgo que todos temos que nos sentir, a rede social não é da Câmara, não é da Segurança Social, não é da ARS, não é de ninguém. Há um conjunto de instituições, hoje integram a rede social da cidade mais de 250 organizações, temos as comissões sociais de freguesia, o núcleo executivo reúne todos os meses, temos vários grupos de trabalho nas mais diversas áreas, e temos vindo a produzir, atualizamos o diagnóstico de plano de desenvolvimento social, temos o plano de ação e depois criamos grupos específicos, como por exemplo o NUPIS, o Núcleo de Planeamento e Intervenção das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, as Fast Track City, por Cidade Sem Sida, também que reúne
já há cerca de 30 organizações e que têm vindo também a realizar um trabalho muito sistematizado, e podia continuar aqui a enumerar um conjunto de outros grupos de trabalho que foram criados, mas isto para dizer que efetivamente a cidade começa a criar, de facto, este hábito de diagnosticar, de planear, de trabalhar em conjunto, de repartir responsabilidades, chamar a si as várias organizações, sejam públicas e sejam privadas, e sobretudo em função do perfil e do diagnóstico que faz, também é capaz de, em conjunto, traçar políticas, diagnosticar para conhecer para mudar, tem sido muito este o objetivo, para intervir, e portanto eu julgo que é nesta perspectiva também que surgem as salas de consumo vigiado. Para mim, como vereador da área da coesão social, naturalmente que nos sentimos congratulados, o município, por podermos adicionar esta resposta a um conjunto de outras respostas que a cidade tem. Como eu disse, este trabalho que nós temos vindo a fazer, mesmo junto dos grupos mais vulneráveis, também traz ao de cima aquilo que são as novas áreas de intervenção, aquilo que são os grupos que, efetivamente, nós, por razões mais diversas, ao longo dos anos, também não conseguimos chegar tão perto e que sabemos que se conseguirmos, de facto, criar instrumentos que possam ir de encontro às necessidades, nós também podemos fazer com que a cidade seja melhor, seja mais coesa. E, portanto, o objetivo, de facto, desta sala, como disse o Dr. Carlos Nunes, não vai resolver todos os problemas. Eu acho que é muito importante, quer nós, quer quem nos esteja a ouvir ou venha a ouvir, nós temos que ser muito práticos e até racionais. Temos que perceber que a sala de consumo vigiado, esta primeira resposta vai ser um piloto, tem que correr bem, porque se correr bem, naturalmente vai depender depois de financiamentos futuros, nomeadamente pelo SICAD, e eu diria até mesmo outro tipo de respostas, de proximidade, também com alguma imaginação e criatividade, que nós possamos também alargá-las a outros territórios da cidade. Mas é importante dizer, mas para que isto corra bem, também temos que colocar as expectativas no devido lugar. É que a sala de consumo protegido visa precisamente criar um ambiente digno, seguro e higiênico de consumo, melhorar o estado de saúde da população alvo, especialmente ao nível das doenças infecciosas, com todo o trabalho que está associado, reduzir o impacto destes consumos na comunidade. Nós, de facto, ao trazer ao proporcionar o consumo ascético, vamos proteger as pessoas que estão a fazer consumos, mas também vamos proteger os cidadãos em geral, que as pessoas passam a fazê-lo num local seguro, as seringas ou os objetos que utilizam acabam por ser devidamente depositadas, e do ponto de vista do direito à cidade nós estamos a garantir também segurança a todos os cidadãos e direito à cidade a todos. Por outro lado, também vamos promover a melhoria e criar condições de acessibilidade e de adesão aos serviços de saúde, também por parte destes doentes, bem como reforçar a integração entre os serviços de saúde e sociais e, naturalmente, sensibilizar e encaminhar para o tratamento. Com tudo aquilo depois que está associado, eu próprio estou a descobrir, estou a aprender, e numa das últimas reuniões eu próprio aprendi, porque não me tinha percebido desta dimensão, que eu acho que é muito importante. Os técnicos também depois trabalharão aquilo que é a alpiácia, não é? A substituição. Eu percebi que, de facto, este é um trabalho também que é feito, é quase o convite que os técnicos vão fazendo para ir substituindo estas substâncias por outras substâncias, digamos, o que dará origem, digamos, ao desmame, permitam a expressão, mais ou menos, deste tipo de drogas. E, portanto, há todo um potencial de trabalho que naturalmente é importante. Agora, o número, nós não podemos confundir isto, esta sala ou esta resposta, que é mais um instrumento que vamos adicionar a todas as existentes nesta área, com o combate ao tráfico de droga. Essa é de uma outra dimensão, é de uma outra natureza, e com tudo aquilo que de facto são outros problemas que a cidade tem, de grupos vulneráveis, de pessoas em situação de sem-abrigo, os próprios consumidores de substâncias que continuam a permanecer na rua, muitas vezes se põem nesta situação, têm que angariar formas para continuar a garantir os seus consumos e, portanto, estes são outros fenómenos. Agora, há uma coisa que nós temos, eu ia dizer a certeza, não temos a certeza, mas não temos dúvidas, que
que efetivamente esta resposta vai desplotar um conjunto de outras situações para que outras entidades e organizações e outras unidades orgânicas da Câmara e das demais instituições também se organizem, porque a pressão pública, que naturalmente com esta resposta que é dada, também vai exigir que outras entidades sejam capazes de sentar à mesa e possam desenhar planos de intervenção, porque vamos efetivamente melhorar aquilo que é a dignidade de todas as pessoas e o direito que todas as pessoas têm a viver na cidade e naturalmente aceder a toda a satisfação das suas necessidades básicas. Portanto, não me quero alongar muito mais, só dizer que efetivamente a Câmara está muito empenhada neste processo e quero garantir e agradecer também o empenho que temos recebido por parte de quer da ARS, Dr. Carlos Nunes, Dr. Ponciano, Dra. Casta, da Enfermeira Maria José, também da Segurança Social e do Dr. João Galão, que nos dá neste processo, não só como Diretor-Geral do SICAD e a sua equipa, mas que é de facto também uma pessoa reconhecida a nível nacional e internacional, como um especialista e expert nesta área, e que há muitos anos, aliás, dirigiu o IDT e que se mantém em funções, é porque de facto tem competências nesta área, o que nos faz sentir também muito confortável relativamente à especificidade daquilo que é a resposta a dar, daquilo que é depois a avaliação e daquilo também que são as melhores referências do que se passa também a nível europeu e a nível mundial. E, sobretudo, não tenho dúvidas, para terminar, que esta é uma resposta que vai correr bem, porque todos estamos empenhados nela, iremos criar as redes de interseção e de ligação com as demais instituições, como a Segurança Social, e, portanto, estamos disponíveis e tudo estamos a fazer para que as coisas corram bem e, portanto, como eu disse, esperemos muito a muito breve prazo, estamos no terreno e sem dúvida, daqui a um ano ou pouco mais de um ano, estamos a fazer a avaliação e olhar para trás e dizer que valeu a pena, porque, de facto, aumentamos as respostas na cidade para estas pessoas e estamos a trabalhar para um problema que, efetivamente, atinge muita da população. Não é só os consumidores, não é só as suas famílias, é todo o ambiente urbano, é toda a cidade que efetivamente também é atingida por este problema e, portanto, acho que nos é devido, como entidades públicas, efetivamente trabalhar e tudo fazer para também mitigar, mas sobretudo investir a par de todo o trabalho, porque há quem diga, nós naturalmente vamos continuar a trabalhar na prevenção e vamos continuar a tudo fazer para que efetivamente a cidade seja uma cidade com qualidade de vida e mais saudável e em que, naturalmente, estes problemas também têm aqui uma atenção e é isso que estamos a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, Dr. Fernando Paulo. E, entretanto, eu vou passar a palavra também aqui à doutora Esmeralda Morgado. A doutora Esmeralda Morgado representa aqui o Instituto da Segurança Social, que se associou desde a primeira hora ao projeto, logo que o tivemos desenhado e pensado, não teve grandes dúvidas na sua participação e apoio, e aliás tem manifestado grande interesse na manutenção sobre o seu raio de visão e de alcance deste conjunto desta população, que é sempre uma população mais desfavorecida e mais vulnerável, e que por isso mesmo interessa de uma forma otimizada manter também sob a alçada dos apoios sociais e da ação social do Estado em geral. Doutora Esmeralda, quer dar-nos um pouco, quer partilhar um pouco connosco a vossa perspectiva da segurança social? Obrigada, Dr. Ponciano. Está a falhar um bocado. Obrigada, Dr. Ponciano. Boa tarde a todos e a todas. Espero que se encontrem todos bem de saúde. Um cumprimento especial também, digamos, aos meus colegas de equipa, que estamos e que temos vindo também a trabalhar e que tem sido desafiante trabalhar esta matéria.
Desde logo, este programa do consumo vigiado decorre de um processo institucional, colaborativo, exigente. Muitas destas palavras já foram usadas aqui, mas eu terei que as repetir porque, efetivamente, são as palavras que definem este projeto. Diz respeito a uma matéria particularmente sensível, importante e complexa, de grande exigência, quer do ponto de vista da intervenção, seja ela ao nível da saúde, seja ela ao nível social, bem como da visibilidade e avaliação do impacto que terá no território a implementar. Neste ponto, penso que estiveram envolvidas várias entidades, pessoas e territórios, digamos, comunidades, do ponto de vista deste tema, sendo que a participação da Segurança Social surge também aqui e decorre daquilo que já é a sua responsabilidade social, ou seja, a responsabilidade do Estado nesta matéria, mas sobretudo também aqui e no território que nós pretendemos implementar, acrescentar valor e poder também aqui criar pontes de ligação, elos que possam vir efetivamente a contribuir para o valor, essencialmente o valor que o cidadão ou cidadã precisa. Ao nível daquilo que é, digamos, também a nossa participação no projeto e que tem vindo a ser, elas estão mais ou menos definidas no protocolo, sendo que é muito direcionado, como disse também o Dr. Ponciano, para a questão da promoção e da qualidade de vida dos indivíduos acompanhados e das suas famílias nas situações de carência económica, favorecendo, digamos, aqui a sua integração social. Isto, de uma forma global, digamos, é o papel da Segurança Social. Depois, o que é que eu poderia dizer? Poderia dizer como é que nós vamos fazer isto, ou seja, como é que que papel é que nós vamos ter aqui e como é que ele se irá operacionalizar. Nós temos esta operacionalização de uma forma interna que diz respeito, digamos, àquilo que a própria Segurança Social tem no que diz respeito às suas prestações, as prestações sociais de direito, e de uma forma depois externa, que é a questão que são as instituições que operam no território, ou seja, a Segurança Social, através das diversas respostas que tem no território, nomeadamente através dos acordos e protocolos que estão estabelecidos, irá desta forma trabalhar também este projeto de uma forma mais focada e mais territorializada, digamos. Aqui, digamos, e do ponto de vista também do cidadão, ou seja, a Segurança Social e do cidadão que procura, quando a nossa participação aqui no projeto. Estaremos disponíveis para a informação, para a orientação, articulação, referenciação, o encaminhamento para o acesso a serviços, benefícios e outros recursos da comunidade. Toda esta informação, orientação, ela vai ser efetuada, digamos, nas tais prestações sociais de direito, que poderá ser o rendimento social de inserção, tão falado e tão conhecido, pensões, pensão social de invalidez, a prestação social para a inclusão também tão falada agora. Isto é feito através, então, da rede de cooperação estabelecida com as instituições, em que temos os SADs, os protocolos e outras parcerias que desenvolvem ações também de âmbito social no território. Estes encaminhamentos podem ter também vários, quer ao nível de respostas que estas próprias instituições têm, nomeadamente a alimentação, as próprias cantinas sociais, ao nível da alimentação, o POPAMC, tão falado também, um projeto comunitário, e depois uma resposta mais de emergência social, que são os chamados centros de alojamento e emergência social. Isto já vem às vezes, e como o Dr. Fernando Paulo também costumava falar nas nossas reuniões, também muitas destas respostas se adequam aos sem-abrigo. Existe também, ao nível da Segurança Social, as chamadas prestações pecuniárias de caráter eventual em condições de excepcionalidade, que não é mais nada menos que aquilo que chamamos os apoios da ação social. Ou seja, estes apoios da ação social que permitem também uma maior flexibilidade, adaptação da situação e que são normalmente direcionados para pequenos apoios
alimentação, transporte, alojamento, medicação, muitos deles complementares, digamos, a esta intervenção inicial, não é? Que nós vamos ter, que será mais da responsabilidade da saúde, como também já foi dito aqui, é essencialmente a saúde que dá o pontapé de saída, a porta de entrada poderá ser a sala de consumo e depois estaremos nós, não é, na retaguarda para apoiar e colaborar aqui em criar pontes e se calhar linhas verdes de comunicação para, digamos, também termos um impacto maior na intervenção e depois podermos mais tarde monitorizar e avaliar, digamos, esse impacto da intervenção. Todas estas respostas, no fundo, aparecem aqui como facilitadoras da ligação entre o indivíduo, a família, as entidades ou serviços que estão a trabalhar com o indivíduo, mas privilegiando aqui nós a tal figura de gestor de caso, ou seja, aqui usarmos um elo de comunicação com a Segurança Social, com a tal figura de gestor de casa, poderá esta figura, não é, potenciar a relação já estabelecida com a pessoa e criar os tais pontos de ligação, os tais canais de comunicação que promovam, digamos aqui, a agilização de recursos com vista à tal concretização efetiva da intervenção. Olhar aqui esta nossa participação, colaboração e intervenção neste projeto que lhe revemos muito valor, um problema que já não é de agora. Sabemos que muitas vezes ele é ligado à Segurança Social como os apoios económicos, mas por trás do dinheiro e do apoio que é dado ao indivíduo está um trabalho árduo por parte dos técnicos e muitas vezes em colaboração com nós todos, não é? Com todas estas entidades que estão aqui representadas e outras que com certeza estarão a assistir ao nosso webinar e com quem nós já trabalhamos estas e outras situações. Eu aqui usaria sempre muito, focar-me-ia muito no cidadão e a título de conclusão também ia dar aqui a relação deste cidadão ou deste indivíduo, digamos, com os serviços de segurança social e como esta relação poderá decorrer e o que o garante desta relação na participação deste projeto. O serviço de proximidade, ou seja, garantindo esta proximidade com o cidadão, também já foi muito falada aqui sobre vários pontos, sobre várias perspectivas. O respeito pela pessoa, a questão do humanismo, que também foi aqui muito focado e podendo trabalhar isto também sempre de uma forma estruturada, por isso que um projeto também permite isso, permite-nos organizar e estruturar um pouco mais aquilo que já são as respostas que existem no meio. Criar também aqui maior equidade no acesso aos direitos, benefícios e oportunidades por parte destes cidadãos que realmente estão muitas vezes no fim de linha, ou seja, que é difícil chegar a eles, pelo que acreditamos que este seja um elo de ligação a estas pessoas e que possamos realmente poder ajudar a outros níveis. Melhorar as condições de vida, bem-estar dos indivíduos e suas famílias, como disse no início, o conhecimento e a tomada de decisão parte da pessoa e do seu consentimento, ou seja, nós vamos ter isto presente também na base de atuação. Esta situação também já foi partilhada no grupo de trabalho e noutros grupos com quem já demos a conhecer, digamos, o projeto, ou seja, o próprio também é aqui dono da sua vontade e estaremos com ele para ajudá-lo a tomar, digamos, a melhor decisão e a construir, digamos, uma nova realidade, alterando a sua condição de vida. O zelo aqui pelos princípios da privacidade, confidencialidade e uso responsável da informação, garantimos isso, desculpem, aqui na relação peço desculpa,
garantir este uso responsável desta informação e contribuir aqui também para o desenvolvimento e a coesão social de uma determinada comunidade ou território onde nós já vamos, digamos, implementar este projeto. Assim, considerando a complexidade também desta matéria que já foi aqui também focada por todos, a controvérsia à volta do fenómeno que anda, seja do HIV, seja ao nível da toxicodependência no que diz respeito ao consumo ou mesmo à questão ligada ao tráfico, sabendo que os resultados do projeto não poderão vir a ter uma visibilidade imediata, mas que a longo prazo o possamos vir a ter, digamos que nós, enquanto Segurança Social, mantemos-nos aqui no desafio que temos pela frente e mantemos-nos alinhados, digamos, com todas estas entidades e no trabalho, digamos, com o território e com os parceiros que vão estar a operacionalizar algumas da intervenção que nós vamos precisar para realmente termos o impacto ou podermos avaliar o impacto do projeto. Por isso, da nossa parte, estaremos a trabalhar o presente digamos, com os olhos postos no futuro relativamente aqui ao projeto do consumo, programa de consumo vigiado no município do Porto, sendo que de valorizar o empenho aqui da saúde e da Câmara Municipal do Porto, sem dúvidas, em tudo o que foi a estrutura e a organização do projeto. Mas estaremos aqui convosco e essencialmente com as pessoas para que possamos efetivamente criar um impacto positivo nesse território e podendo vir a ser alargado a outros. Da minha parte, passo ao Dr. Ponciano. Muito obrigado, Sra. Doutora Esmeralda Morgado. Eu vou passar também agora a palavra aqui à Doutora Kerstin Hofmeister, que é a nossa coordenadora regional da Divisão de Comportamentos, de Intervenção de Comportamentos Aditivos, que nos dará também aqui uma breve nota de como no terreno esta resposta se concretizará em articulação com as demais respostas que nós também já temos no âmbito dos comportamentos aditivos. Doutora Kerstin, quer fazer o favor? Obrigada, Dr. Ponciano. Eu cumprimento todos e todas, cumprimento o Dr. João Golão, cumprimento o Dr. Fernando Paulo, o Dr. Carlos Nunes e obrigada por estar presente. Obrigada aos ouvintes, eu penso que não seremos muitos, mas, enfim, cumprimento, ou melhor, eu penso que agora me cabe passar para um nível talvez um pouco mais técnico e eu queria só dar-vos conta brevemente do processo de como o programa de consumo vigiado no município do Porto nasceu e como chegamos a este ponto. Algumas das coisas já foram referidas pelo Dr. João Golão e pelo Dr. Fernando Paulo. De todo modo, de facto, na ARS Norte, há mais ou menos 3 anos já, em 2018, foi criado um grupo de trabalho que procedeu, como disse o Dr. João Golão, a um diagnóstico aqui da cidade do Porto no que concerne aos comportamentos aditivos e dependências, na sequência da identificação de vários problemas existentes naquela altura no bairro do Aleixo, que entretanto já se deslocalizaram para outra zona, também na zona ocidental do Porto, mas já não é exatamente o bairro do Aleixo. E este grupo de trabalho, de facto, com base no diagnóstico efetuado, concluiu ou recomendou que se implementasse um programa de consumo vigiado. Entretanto, iniciaram-se reuniões com a Câmara Municipal do Porto e também com as sociedades de organização, com as organizações da sociedade civil e em conjunto todos fomos consensuais em
recomendar que se criasse uma resposta neste âmbito na cidade. Propôs-se que esta resposta tivesse 2 fases, portanto, neste momento estamos na iminência da primeira, que é a abertura de um espaço amovível para consumo vigiado, e depois, numa segunda fase, se esta experiência piloto correr bem, como todos esperamos, o complemento com uma unidade móvel na cidade. Entretanto, em agosto do ano passado, portanto, agosto de 2020, foi celebrado um protocolo de colaboração entre as entidades signatárias que estão aqui presentes, portanto, a ARS Norte, Câmara Municipal do Porto, SICAD e Instituto da Segurança Social. Este protocolo define as condições para a implementação, operacionalização e monitorização deste programa de consumo vigiado. Para estas 3, digamos, missões, foi criada uma comissão de implementação, acompanhamento e avaliação, comissão esta que desde há um ano para cá reuniu com muita regularidade e deu o resultado na semana passada, ter sido lançado pela Câmara Municipal o aviso de abertura de um concurso público para a entidade que pretenda candidatar-se para gerir este programa. Portanto, a análise e a decisão das candidaturas caberão a um júri que será presidido pelo professor Henrique Barros, que é sebejamente conhecido por todos, e composto ainda por um representante de cada uma das entidades signatárias do protocolo. A execução deste espaço de consumo vigiado amovível terá a duração de 1 ano, o tal projeto piloto, e depois será seguido de uma segunda fase que terá, se a monitorização e o impacto forem positivos e o SICAD aprovar a continuidade do projeto, terá a duração de 2 anos. E será ampliado nessa fase por uma unidade móvel, um espaço móvel de consumo vigiado. Portanto, isto em relação ao processo em que nos encontramos no presente momento. De um ponto de vista da região norte, eu confesso que estou muito satisfeita por poder ter integrado os trabalhos da Comissão e por poder presenciar a criação desta resposta. Eu penso que já todos disseram o quanto ela poderá ser positiva, em primeiro lugar, para os cidadãos utilizadores de drogas, que são uma população de um acesso mais difícil, e, portanto, eu dou-me por muito satisfeita por poder participar nisto. Como as pessoas que são daqui da cidade saberão, há uma franja da população que não adere, como disse o Dr. João Golão já e muito bem, às respostas mais tradicionais da saúde e, portanto, o nosso objetivo é que esta resposta seja mais uma resposta que para estas pessoas seja facilitadora do acesso aos serviços de saúde e da área social mais tradicionais. As respostas que existem a nível da redução de riscos e minimização de danos na cidade do Porto são já algumas, depois complementam-se com as respostas mais na área do tratamento e da reinserção social, mas a verdade é que o programa de consumo vigiado será mais uma destas respostas que poderá articular depois com as já existentes. Só uma nota em relação à estrutura amovível, para quem eventualmente não esteja muito familiarizado. A estrutura amovível foi pensada com o objetivo de, eventualmente, e caso
haja atualizações do diagnóstico e monitorização do impacto do programa, poder acompanhar o fenómeno para outras zonas da cidade, caso isso se venha a verificar. Quanto ao modelo ou à tipologia do programa de consumo vigiado, ele é chamado integrado. Integrado porquê? Porque pretende articular-se com respostas a outros níveis, como, por exemplo, a prestação de cuidados médicos e de enfermagem, a distribuição de material de consumo fumado e injetável, o aconselhamento para a educação, para a saúde, apoio psicológico e social, prevenção de doenças transmissíveis sexualmente e etc. Portanto, no futuro, se esta experiência tiver o impacto esperado e desejado, e com os diagnósticos que forem sendo efetuados noutros pontos, eventualmente mais problemáticos da região norte, esta experiência será certamente, este projeto piloto será certamente um dos projetos que nos poderá ajudar a replicá-los noutros locais da região. Da minha parte, era isto que eu tinha para partilhar convosco, Dr. Ponciano. Obrigada. Obrigado, doutora Kerstin. E, por fim, eu ia pedir aqui à senhora enfermeira Maria José Santos que nos desse uma outra perspectiva. A enfermeira Maria José acompanhou o processo desde o início, desde a construção da proposta técnica de resposta, para uma resposta que era essencialmente, na altura, uma resposta de saúde pública. Nós demos nota da necessidade de garantir esta resposta porque estávamos a ter valores, as nossas autoridades de saúde estavam a observar valores anormais no que diz respeito, designadamente, à incidência da tuberculose, e isso chamou-nos a atenção. E aquilo que eu lhe ia pedir, a senhora enfermeira, era justamente que falasse um pouco desta abordagem. A senhora enfermeira é coordenadora regional do programa de VIH-Sida e tem uma ampla experiência no trabalho com as populações vulneráveis, não só no VIH-Sida, mas também no programa Autoestima e noutros programas da RS Norte, e possui já uma experiência significativa no trabalho a realizar com este tipo de populações, também nos sem-abrigo. E aquilo que eu lhe pergunto é qual é a importância do consumo ascético que aqui se promoverá com esta instalação, com esta resposta, das condições que se criarão para este efeito, na contenção dos valores de incidência das doenças transmissíveis ou comunicáveis neste tipo de populações. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS, Dr. Carlos Nunes, Dr. Ponciano, o Dr. João Golão, o Sr. Vereador Fernando Paulo, Dra. Kerstin e Dra. Esmeralda, e assim como todos os presentes. A vantagem de falar em último lugar é que muitas das coisas já foram referidas e ditas. E também acho que temos outra vantagem. O facto de termos décadas de atraso na implementação desta resposta também nos permite usufruir da evidência gerada noutros países. De facto, desde a sua implementação, já foram publicados estudos, mais de 1.500 estudos, uns mais bem conseguidos do que outros, umas metodologias mais robustas do que outras, mas de facto existe evidência significativa sobre o impacto, quer individual, quer coletivo, deste tipo de equipamentos. E, a nosso ver,
em termos de saúde pública, como referiu o Dr. Ponciano e muito bem, quando o grupo de trabalho se iniciou em 2018, era um grave problema de saúde pública na zona ocidental da cidade. Tivemos 65 casos de tuberculose e resultaram 10 óbitos desse surto. A maioria foi, de facto, no bairro do Aleixo, nas tendas, nestas populações de grande dificuldade de acesso. Há aqui podemos avaliar o impacto de uma estrutura deste género em várias perspectivas. Por exemplo, um dos estudos que faz parte de uma revisão sistemática publicada o ano passado, acho muito interessante, que analisa a sala de Vancouver, em que fazem uma avaliação 6 semanas antes da implementação e 12 semanas pós-abertura da sala. E nós, 12 semanas, pensa o que é que pode, daí a vontade de ler o estudo. E eles só mediram 5 indicadores. E, por exemplo, não vos quero cansar muito com dados, mas acho que é importante a reflexão. 5 indicadores, 3 dos quais redução do número de consumidores na via pública. 6 semanas antes da abertura, em média 4,3. 12 semanas pós a abertura, 2,4. Seringas descartadas na via pública, 11,5, 6 semanas antes da abertura, 5,4, 12 semanas pós abertura. Recolha de lixo relacionado com consumo sem ser as seringas. O tal lixo, os sacos, a referência que fazem dos locais onde de facto existe consumo a céu aberto. Em média, 600 passou para 310. Os outros 2 indicadores tinham a ver com questões policiais, aumento de queixas, aumento de roubos nas áreas circundantes da implementação. Daí achar que, de facto, o impacto de uma estrutura deste género é possível avaliá-lo e já existe evidência suficiente. A nível de doenças infecciosas, é uma mais-valia que penso que todas as equipas de rua e todos os técnicos com intervenção nesta área, pelo facto de nenhuma equipa de rua consegue garantir 10 horas de intervenção diária atualmente em qualquer território. Daí que, ultrapassada a premência da necessidade do consumo, que todas as equipas são confrontadas quando estão 1 hora numa zona e depois mudam, no fundo, a sua intervenção é basicamente disponibilizar o material preventivo e pouco mais se consegue fazer com esta premência do consumo, com uma estrutura fixa, com 10 horas, com uma equipa fixa, ultrapassada esta premência da necessidade de consumir, temos muito tempo de ter uma visão integrada desta pessoa e daí garantir o acesso a rastreio de doenças infecciosas. O acesso a tratamento, por exemplo, relativamente à hepatite C, garantir que todos os utilizadores da sala de consumo da cidade do Porto sejam rastreados e sejam colocados em tratamento. A hepatite C atualmente tem uma taxa de cura de 98% com 8 semanas de tratamento. Por isso seria uma mais-valia em termos de saúde pública imponderável. O rastreio do VIH e não só rastreio de novas infecções. O que é que acontece com estas franjas populacionais e que este equipamento pode ser uma mais-valia? Muitas vezes são indivíduos que até conhecem o seu diagnóstico, que até já estiveram em tratamento, que estiveram ligados a estruturas de saúde, mas que esse contacto foi perdido pela vulnerabilidade, por todas as condições que todos conhecemos. A importância da religação destas pessoas às estruturas, aos tratamentos, relativamente à tuberculose, a avaliação diária do inquérito de sintomas, detectar precocemente qualquer destas infecções é certamente uma mais-valia que vamos ter impacto, indicadores
que só podem contribuir para o sucesso deste modelo. E o facto de, como disse, como referiu a doutora Kerstin, a opção pelo modelo integrado, o modelo integrado porque existe, não é, várias salas noutros países em que podem só basear-se no consumo, mas a adesão dos utilizadores, quando o conjunto de serviços prestados vai além do equipamento para consumo, faz com que a integração, a continuidade e a mais-valia individual e comunitária e faz de nós, de facto, uma sociedade mais inclusiva, mais humana e que todos vamos ter grandes benefícios. É mesmo essa a nossa crença que não nos faz desistir ao longo de tantos anos. Penso que não tenho grande mais a acrescentar ao tudo o que foi dito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Maria José Santos. Estão concluídas aqui o conjunto de intervenções que nós tínhamos previstas para esta sessão. Esta sessão tem como finalidade nós darmos a conhecer em termos concretos, mas também conceptuais, que tipo de resposta é essa. Nós temos tido com diversos parceiros sociais, desde das organizações comunitárias aos nossos técnicos. Hoje queríamos disponibilizar a informação de uma forma muito transparente, se fosse ao nível diretivo das orientações que foram tidas em conta na elaboração do projeto, desde o processo de construção com os demais parceiros, a visão normativa que é tida em termos nacionais sobre este tipo de respostas, a articulação que está a acontecer no terreno e o interesse prático que tem, e até mesmo algumas pequenas questões do foro até administrativo que também são importantes para concretizar. Esse conjunto de iniciativas tem, como disse, como missão e principal objetivo envolver toda a comunidade que é afetada por esta resposta, afetada de alguma maneira, de modo a esclarecer as pessoas, envolvê-las e ajudá-las a que contribuam connosco para o sucesso do projeto. Eu tinha deixado à consideração a possibilidade de quem assim o desejasse poder colocar alguma questão aqui aos nossos intervenientes, o que deveria fazer através do chat. A verdade é que nós não temos nenhuma questão colocada até ao momento. E nesta medida, se o Dr. Carlos Nunes me der licença, então eu daria por encerrada aqui a sessão, agradecendo o contributo de todos os presentes. Então, uma boa tarde a todos e a todos os intervenientes, muito obrigado pela vossa colaboração e disponibilidade.